Olá, tudo bem? Nós encerramos o primeiro capítulo, a primeira unidade, do discipulado, conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. Descobri que gravar os vídeos é mais trabalhoso do que fazer os estudos diários. Hoje eu quero fazer um apanhado, alguns comentários gerais acerca dessa primeira unidade, desses 5 dias, tá bem? Se você está fazendo também, está acompanhando, deixe os seus comentários, faça as suas perguntas, faça aí as suas, comente o que você achou mais interessante, o que enriqueceu mais você, tá bem? Esse vídeo vai ficar postado no meu canal no YouTube. Entra lá, se inscreve, para você ir recebendo também os próximos vídeos, tá bem? A partir de amanhã a gente começa o dia 1 da unidade 2, tá bem? Essa unidade, o tema dela foi a vontade de Deus e a sua vida. O objetivo aqui era estabelecer uma base para a gente entender como que a nossa vida pode servir aos propósitos de Deus, como que a nossa vida pode estar alinhada, harmonizada com os propósitos de Deus. E aí o caminho foi o seguinte: o curso começa mostrando que Jesus é o caminho. Essa é a nossa verdade fundamental. Jesus é o caminho para tudo, para a gente servir a Deus, para a gente entender. Dizer que Jesus é o caminho significa que a gente não vai para algum lugar simplesmente. A gente caminha com Cristo dia a dia. Deus não nos dá um objetivo lá na frente dizendo vai até lá. Não, Deus nos dá Jesus e diz: caminhe com Jesus, Ele te guiará aonde você vai. Deus não aponta um lugar no mapa dizendo, você tem que chegar até aqui. Não. O que interessa aqui não é para onde você vai, é como você vai, é com quem você vai. Jesus é o caminho. Deus não nos dá informações detalhadas, um mapa completo para a gente saber toda a jornada. Ele nos dá Cristo. Cristo é o caminho. Cristo vem, senta do nosso lado na carruagem. Cristo se coloca do nosso lado e diz, vamos caminhar junto. Aí talvez você pergunte, mas para onde a gente vai? Não interessa. Vamos caminhar junto. Você vai para onde eu for. Você vai estar comigo. Então Jesus é o caminho. Mas Jesus não é simplesmente o caminho. Lá no dia 2 a gente viu que Jesus é o exemplo. Porque você pergunta, como que eu posso conhecer a Deus e fazer a vontade dele? Você tem que aprender isso com Jesus. Jesus mostra-nos, através do ministério dele, como conhecer a Deus e fazer a vontade de Deus. Jesus vem para ser o nosso exemplo, para a gente aprender com ele. E aí a gente vai descobrindo que basicamente o método de Jesus, a forma de Jesus agir era, Jesus observava o que Deus estava fazendo, Jesus estava atento à ação de Deus. E quando Jesus percebeu que Deus, o que o Pai estava fazendo, Jesus então ajustava a vida dele, a agenda dele, as prioridades dele, para se alinhar com aquilo que Deus estava fazendo. Então, por exemplo, Jesus está indo para um determinado lugar. Ele tinha um compromisso. Jesus não ficava simplesmente andando ao léu. Ele ia para lugares, ele fazia compromissos, ele tomava decisões. E ele estava indo para algum lugar para onde ele havia decidido ir. Mas no meio do caminho, ele vê, trepado numa árvore, um homem chamado Zaqueu, que era um homem rico, que era um homem importante. E quando Jesus vê Zaqueu em cima daquela árvore, Jesus percebe que o Pai está trabalhando, que o Pai está agindo. Aquele homem não está lá trepado em cima daquela árvore simplesmente por curiosidade. Aquele homem está respondendo a uma ação de Deus. O Pai está trabalhando na vida dele. Então, quando Jesus percebe isso, se o Pai está trabalhando, não interessa mais para onde eu ia. É aqui que eu vou ficar. Então Jesus olha para Zaqueu e fala,
desce daí que agora eu vou para a sua casa, né? Então Jesus percebe a ação de Deus e se alinha, se ajusta, toma a decisão de se dedicar àquilo. Jesus é o nosso exemplo. No dia 3, a partir do momento que a gente sabe que Jesus é o caminho, que Jesus é o exemplo, então a gente deve se colocar como servo de Deus. E Jesus é também o nosso exemplo de servo de Deus. Como que nós devemos ser servos, né? Para a gente conhecer a Deus e fazer a vontade dele, fazer a vontade de Deus implica em nós sermos servos de Deus. Mas o que quer dizer, o que significa ser servo de Deus? Mais uma vez, é Jesus que vai nos ensinar o que significa ser servo de Deus. E aí, nesse dia 3, a gente aprendeu uma coisa fantástica, incrível, que ser servo não é fazer o que o Senhor manda. Ser servo não é obedecer ordens. Essa é a ideia de ser servo, mas essa ideia é, digamos, secular, mundana, comum, popular. Ser servo, no entender de Deus, é outra coisa. E que outra coisa é essa? É você se colocar nas mãos do seu Senhor. Você se colocar à disposição dele. Você estar submisso diante dele. E permanecer nas mãos dele. Basicamente, o estudo nos apresenta ser servo como duas coisas. Eu ser moldado por Deus, eu me permitir ser quebrantado, ser ajustado por Deus, e eu permanecer nas mãos desse Deus. Aí vem a figura do oleiro, daquele homem que trabalha com barro. Eu ser servo de Deus é eu ser barro nas mãos de Deus. Em dois momentos. Primeiro, ao ser simplesmente barro, me permitir ser moldado por esse Deus, né? Então ele me pega a minha massa e me faz algo, me faz um instrumento para ele. Um copo, um jarro, uma taça que seja. Mas não é só eu ser moldado por Deus. Ser servo é também eu permanecer nas mãos de Deus. Porque de nada vale Deus me moldar, trabalhar na minha vida, se eu não permaneço nas mãos dele para ser usado. Então, se ele fez de mim um copo, eu preciso permanecer nas mãos do meu Senhor para ser útil, para ser usado por ele, para ser um copo no serviço dele. Então, ser servo é basicamente eu estar em comunhão com meu Senhor. Eu estar à disposição dele, sendo moldado, trabalhado e usado. Não é eu sair para cumprir uma lista de atividades. Não. É eu permanecer à disposição dele, ter comunhão com ele e permitir que ele use a minha vida à medida que ele falar ao meu coração, à medida que ele me instruir para servi-lo. E aí, a gente terminou esse dia 3 com uma observação importantíssima. Não faça apenas alguma coisa. Talvez você já ouviu isso de alguém, talvez já ouviu isso de um pastor. Não fique só sentado no banco da igreja. Não seja só um crente que fica assistindo as coisas. Faça alguma coisa. Talvez você já ouviu isso. Mas não faça alguma coisa. A gente tem uma pressão ativista, né? Você tem que fazer alguma coisa. Você não pode ficar encerando o banco da igreja. Não. Você não tem que fazer alguma coisa. Você tem que fazer aquilo que Deus te leva a fazer. E enquanto Deus não te levar a fazer alguma coisa, você não pode fazer nada, porque senão você só vai atrapalhar a obra de Deus, só vai se intrometer onde não deve. Então você precisa, primeiro, se colocar nas mãos de Deus, se humilhar diante dele, cultuá-lo, buscá-lo, orar, dobrar os joelhos, clamar a ele, fazer vigília de oração, ler a sua Bíblia, buscar compreender a vontade dele para a sua vida. E colocando: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, do jeito que o Senhor quiser. E então, na medida que você se coloca nas mãos de Deus, Deus vai usá-lo.
Deus vai fazer com que você seja bênção no contexto em que você está. O dia 4 e 5 foi o mesmo tema, o mesmo assunto, que foi dividido entre 2 dias, né? Deus age através dos seus servos. Então, com Jesus, no dia 3, a gente aprende a ser servo. E nos dias 4 e 5, a gente vai trabalhar principalmente com as 7 verdades fundamentais, né? Que está aqui na contracapa, na terceira capa, né, do nosso estudo, né? Então, nos dias 4 e 5, a gente vai trabalhar com essas verdades aqui, mostrando como que Deus age na vida dos seus servos. E o nosso exemplo principal para isso será Moisés. Como que Deus age na vida dos seus servos, né? E o nosso exemplo para entender como que Deus age vai ser a vida de Moisés. E através da vida de Moisés a gente vai ver a aplicação dessas 7 realidades, né, do conhecendo a Deus. O estudo do dia 4 começa com uma verdade impactante. Você não pode ficar do jeito que está e caminhar com Deus. Soco no estômago, né? Soco no estômago. Você não pode estar, não pode continuar, não pode ficar do jeito que está e caminhar com Deus. Não. Você quer caminhar com Deus, vai ter que mudar, querido. Se você quer caminhar com Deus, vai ter que fazer ajustes. Se você quer caminhar com Deus, vai ter que passar por transformação, vai ter que passar por crise, vai ter que ser mudado. Ah, pastor, eu estou pronto. Está pronto coisa nenhuma, né? Para caminhar com Deus, você vai passar necessariamente por mudanças. Então, já resolve isso de cara, tá? Eu escrevi grandão aqui do lado do meu livro, né? Você não pode ficar do jeito que está e caminhar com Deus, tá? Aí a gente reforça o estudo, dedica muito tempo, todo o tempo, aliás, vai ser dedicado à compreensão dessas 7 realidades de conhecer a Deus e fazer a vontade dele. Vamos repetir elas? Primeira, Deus está agindo constantemente ao seu redor. Deus agindo constantemente. Segunda, Deus busca um relacionamento de amor contínuo com você que seja real e pessoal. Aqui eu frisei relacionamento contínuo, real e pessoal. Ontem eu estava vendo uma palestra de um professor falando sobre Nietzsche, e ele estava falando também sobre ateísmo, e ele estava falando que é possível ser cristão e ser ateu. E não é que ele está certo? Você já pensou nisso? Eu acho que o que tem muito por aí é cristãos ateus. O cara é cristão na sua casca, na sua aparência, nos seus modos. Ele tem trejeitos cristãos, ele tem vestimentas cristãs. Ele usa uma Bíblia, ele vai para a igreja, ele é membro de uma igreja, tudo isso. Mas na prática, por dentro, na alma, na forma de viver, ele é ateu. Porque ele vive basicamente como se Deus não existisse. A existência de Deus não interfere em nada. E aí a gente chega lá no pensamento de Nietzsche, né? Deus está morto. Nietzsche fala isso não como uma conclusão pessoal dele. Ele fala isso olhando para os cristãos. É como se ele chegasse para você que é crente e fala, cara, olhando para a sua vida, eu chego à conclusão que Deus está morto. Por quê? Porque você se diz cristão, mas esse Deus não tem relevância nenhuma na sua vida. E por que isso acontece? Porque muitas vezes nós nos
fugiu a palavra, mas a gente se contenta com um relacionamento que não é nem real, muito menos pessoal. Um relacionamento de fachada, um relacionamento de aparência, né? A gente já viu falar, né, daqueles casais, né, que na aparência, na frente das câmeras, diante dos vizinhos, é um casal bonito e tal, mas quando eles entram dentro de casa, eles não conversam mais, eles dormem em quartos separados, não tem intimidade nenhuma, é apenas uma casca. E é muitas vezes assim, que muitos cristãos vivem. Um relacionamento com Deus, nem é relacionamento, né? Uma farsa, se diz cristão, mas não tem um relacionamento nem real, muito menos pessoal. Deus busca um relacionamento real e pessoal com você, é isso que Ele quer. Terceira verdade, Deus convida você a envolver-se com Ele na sua obra. A gente vai entender como que Deus faz esse convite, né? Quarta realidade, Deus fala através do Espírito Santo por intermédio da Bíblia, da oração, das circunstâncias e da igreja, com o fim de revelar a si mesmo seus propósitos e modos de agir. Quinta realidade, o convite que Deus lhe faz para trabalhar com Ele sempre leva a uma crise em fé que exige fé e ação. Sempre leva. Você não está pronto para trabalhar com Deus. Se você quer trabalhar com Deus, se você quer caminhar com Deus, você vai necessariamente passar por uma crise em fé. Sexta verdade, decorrente da quinta, é preciso fazer ajustes profundos na sua vida para juntar-se a Deus naquilo que Ele está fazendo. Como a gente disse, você não está pronto. Eu não estou pronto. Deus vai fazer alguma coisa nessa cidade. Deus vai fazer alguma coisa em Foz. Deus vai fazer algo no bairro da Vila C. E Deus vai usar a minha vida. Eu não estou pronto. Para me juntar naquilo que Deus está fazendo, para participar efetivamente disso, isso necessariamente vai me levar a mudanças, a ajustes. E a última realidade, você passa a conhecer a Deus pela experiência à medida que você obedece e Ele realiza a sua obra através de você. Ou seja, relacionamento real e pessoal, decorrente das experiências que você tem com Deus. Certo? O estudo então trabalha bastante essas verdades e ele vai focando nelas. E a partir delas, ele vai demonstrar tudo isso através da vida de Moisés. Tá? Então, na vida de Moisés, Deus estava atuando ao redor de Moisés. Estava? Claro que estava. Deus está atuando na vida de Moisés quando ele deixa o palácio do rei, né, no Egito e foge, através da família que acolhe ele, da esposa que acolhe ele, Deus estava agindo constantemente, Deus estava trabalhando o tempo inteiro. Segundo, Deus buscou um relacionamento contínuo de amor com Moisés que fosse real e pessoal. Quando Deus se encontra com Moisés lá na sarça ardente, Deus está convidando Moisés para se envolver com ele. Deus está buscando um relacionamento de amor real, um relacionamento pancada mesmo, de vida. Terceiro, Deus convidou Moisés para envolver-se com ele na sua obra. Não convidou? Foi um convite chocante, mas foi um convite incrível. Deus está convidando, vem, eu quero que você faça isso para mim. E com Amós 3,7, a gente encerra o estudo do dia 4. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Você está colocando-se à disposição de Deus para Deus revelar o segredo dele a você? Aquilo que ele quer fazer no seu bairro, na sua igreja, na sua cidade? No quinto dia, a gente continua falando que Deus age através dos seus servos. Continuamos com o exemplo de Moisés e chegamos à quarta afirmação que Deus falou para revelar a si mesmo seus propósitos e modos de agir. É com Moisés que Deus faz a mais fantástica revelação, que é a revelação do próprio nome pessoal dele.
Quando Deus diz para Moisés, eu sou o que sou, Deus está revelando a si mesmo, como nunca havia feito. E como só faria de maneira ainda mais esplêndida através de Jesus. Mas toda vez que Deus fala conosco, Ele revela a si mesmo, os propósitos dele e os modos dele agir. O convite que Deus fez para Moisés levou Moisés a uma crise em fé. E não levou? Moisés ficou lá titubeando diante de Deus, mas Senhor, eu não posso, eu não sei falar, Senhor, não vão me ouvir. Moisés ficou desesperado com o convite que Deus fez a ele. E 6. Moisés teve que fazer ajustes importantes na sua vida para juntar-se a Deus naquilo que Deus estava fazendo. Lá em Hebreus 11, 24 e 29 diz, pela fé Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como quem vê aquilo que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa, a expiação de sangue, para que o destruidor dos primogênitos não lhe tocasse. Pela fé os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, falando de vários ajustes, de várias mudanças importantes que Moisés fez ao longo da vida dele para participar daquilo que Deus estava fazendo. Deus revela o que ele está para realizar. E essa revelação em si é um convite. Quando Deus revela aquilo que ele está fazendo a você, essa revelação é o convite dele. Quando Deus revelou, quando o Pai revelou para Jesus o que ele estava fazendo na vida de Zaqueu, aquela revelação foi o convite para Jesus se juntar àquilo que o Pai estava fazendo e trabalhar na vida de Zaqueu. E Jesus imediatamente atende o convite. O Pai está trabalhando na vida de Zaqueu, então parou. É aqui que eu vou ficar. Se Deus revelar a você, se Deus mostrar a você que Ele está trabalhando na vida de um vizinho, você não pode só dizer, que Deus abençoe. Não, você tem que parar o que você está fazendo, ir lá e se juntar a Deus naquilo que Deus está fazendo na vida do seu vizinho. Se Deus revela a você que Ele está agindo na vida de uma igreja, de uma comunidade, de uma empresa, na vida de alguém, Deus mostra a você claramente que está trabalhando na vida daquela pessoa. Você não tem alternativa. Se você é servo, você vai se colocar à disposição de Deus para agir junto com Deus. Se Deus mostra a você, é porque Ele está convidando a você a participar daquilo. O estudo dessa semana termina com uma reflexão sobre que Deus usa pessoas comuns. Talvez você diz, mas eu não sou um Moisés. Você é uma pessoa comum. E quando a gente fala de pessoas comuns, a gente lembra de Elias, que Elias era uma pessoa comum, sujeita às mesmas paixões, aos mesmos vícios, aos mesmos pecados que nós. E aí o texto traz o exemplo de Moody, um grandíssimo evangelista. Moody era vendedor de sapatos com pouca instrução, que seguiu o chamado de Deus para pregar o evangelho. Num certo dia de manhã, ele estava com alguns amigos reunidos para um culto de oração e ele ouviu um pregador chamado Henry Varley a dizer: o mundo ainda há de ver o que Deus pode fazer com, por e através de um homem que for inteiramente consagrado a Ele. Você é comum? Você é fraco? Você é limitado? Amém, aleluia, louve a Deus por isso. Porque o mundo está para ver o que Deus pode fazer através e por uma pessoa que for inteiramente dedicada a Ele. Não importa as suas falhas e limitações, porque Deus se agrada de usar pessoas limitadas e fracas. Quando os apóstolos atuaram lá na cura de um paralítico e eles foram levados diante do tribunal para serem julgados, o que as pessoas começavam a falar dos apóstolos? Eles ficaram espantados porque eles eram homens
que não eram instruídos, que não eram estudados, que eram homens broncos, homens grosseiros, pescadores, homens comuns. E através de homens comuns que Deus transformou o mundo, que Deus edificou a sua igreja. Você quer ser servo? Deus age através dos seus servos. E Deus vai agir através da sua vida se você se colocar nas mãos dele para ser moldado e permanecer nas mãos dele para ser usado. Amém? Semana que vem, amanhã, a gente já começa a unidade 2, olhando para Deus. Tá? E o desafio já do dia de amanhã é uma vida centrada em Deus. Beleza? Um grande abraço e até mais.